Você está prestes a descobrir como a instalação militar mais crítica do Irã foi apagada do mapa em menos de 15 minutos, sem que um único radar conseguisse ver o que estava vindo. Bem-vindo à Bíblia Reveladora. O céu sobre Qazvin parecia absolutamente normal naquela madrugada. Os radares giravam, os operadores monitoravam as telas. Os sistemas de defesa aérea, construídos ao longo de décadas com tecnologia russa e investimento bilionário, estavam todos ligados, todos ativos, todos prontos para destruir qualquer ameaça que ousasse se aproximar. O regime confiava neles, dependia deles. Havia construído toda uma narrativa de poder em torno deles. Mas o que aqueles operadores viam nas telas não era real. Era uma ilusão. Um teatro eletrônico cuidadosamente orquestrado a milhares de quilômetros de distância e projetado especificamente para fazer com que os melhores sistemas de defesa do Irã perseguissem fantasmas enquanto a destruição real se aproximava em silêncio, rente ao chão, escondida nas sombras das montanhas. Quando os primeiros mísseis atingiram o complexo Martyr Shafizadeh, a instalação de produção de mísseis balísticos mais importante do regime islâmico, não havia mais nada que pudesse ser feito. Os depósitos de combustível de propelente sólido explodiram em cadeia. As salas brancas onde eram calibrados os giroscópios de precisão viraram escombros. Os laboratórios de tecnologia de compósitos construídos ao longo de 2 décadas de engenharia pacientemente acumulada foram engolidos pelo fogo em segundos. O que aquela madrugada de 25 de março destruiu não foi apenas uma fábrica, foi o futuro do programa de mísseis balísticos do Irã. E mais do que isso, foi a narrativa de invulnerabilidade que o regime vendia ao seu próprio povo há décadas. Para entender a profundidade do que aconteceu, precisamos entender o que era aquele complexo. Não uma fábrica qualquer, não uma instalação secundária. O complexo industrial Martyr Shafizadeh era o coração pulsante do programa de mísseis balísticos iranianos. Era ali que a teoria se tornava protótipo. Era ali que o protótipo se tornava arma. Era ali que décadas de conhecimento acumulado de engenharia aeroespacial se materializavam em sistemas capazes de atingir Tel Aviv, Riad ou qualquer outra capital da região. Operando sob o guarda-chuva da Organização de Indústrias de Aviação do Irã, o complexo era o elemento central do programa de mísseis avançados do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Não era simplesmente uma linha de produção satisfazendo demandas imediatas. Era um centro de pesquisa e desenvolvimento, onde conceitos nasciam, eram testados, refinados e eventualmente transformados em sistemas de armas que abasteciam não só o exército iraniano, mas toda a rede de proxies do regime, do Hezbollah no Líbano, aos Houthis no Iêmen, passando pelas milícias iraquianas que operam nas fronteiras sírias. Dentro de seus muros havia laboratórios de segurança máxima, dedicados ao desenvolvimento de tecnologia de combustível sólido, um avanço crítico que permite mísseis com tempo de preparação muito menor, tornando-os exponencialmente mais difíceis de neutralizar preventivamente. Havia oficinas especializadas no processamento de materiais compósitos que formavam as estruturas aerodinâmicas dos mísseis. Havia salas brancas com controle rigoroso de temperatura e umidade, onde giroscópios de precisão eram calibrados com tolerâncias na ordem dos micrômetros, a diferença entre um míssil que chega ao alvo e um que se perde no deserto. Destruir esse complexo não é como fechar uma linha de montagem de automóveis. O conhecimento acumulado em engenharia não se reconstrói do dia para a noite. Os técnicos especializados, os processos refinados ao longo de anos de tentativa e erro, os equipamentos customizados para aplicações específicas. Tudo isso representa um legado que levou décadas para ser construído e que simplesmente deixou de existir naquela madrugada. Mas antes de analisar as consequências geopolíticas do que aconteceu, precisamos examinar como aconteceu.
porque a execução técnica desta operação é, em si mesma, um marco histórico na arte da guerra moderna. A operação começou muito antes de uma única bomba ser lançada. Começou com inteligência, com meses, possivelmente anos, de coleta sistemática de dados sobre os padrões de operação dos sistemas de defesa aérea iranianos, sobre as frequências utilizadas pelos radares, sobre os protocolos de comunicação entre as estações de controle e as baterias de mísseis, sobre as janelas de vulnerabilidade criadas pelas rotinas operacionais dos próprios defensores. A rede de compartilhamento de inteligência entre os Estados Unidos e Israel, representada aqui pela cooperação entre a CIA, o NSA e o Mossad, é frequentemente mencionada em análises geopolíticas, mas raramente compreendida em sua profundidade real. Não se trata apenas de troca de informações. Trata-se de uma arquitetura integrada de coleta, análise e exploração de dados que opera de forma contínua, em tempo real, identificando vulnerabilidades nos sistemas adversários com uma precisão que não tem paralelo no mundo. A inteligência coletada ao longo de meses foi o que tornou possível a etapa seguinte, a construção do teatro eletrônico, que cegou os defensores iranianos antes mesmo de o primeiro míssil ser lançado. Os bombardeiros B-52H Stratofortress, que executaram o ataque principal, decolaram de uma das duas bases possíveis, segundo dados de fontes abertas, a Base Aérea RAF, Fairford, no Reino Unido, ou a base de Diego Garcia, no Oceano Índico. Em qualquer um dos cenários, estamos falando de uma distância de aproximadamente 4.200 quilômetros até a área de lançamento. Uma missão ininterrupta de 10 a 12 horas, exigindo múltiplos reabastecimentos em voo realizados por aviões KC-135 e KC-46 posicionados estrategicamente ao longo da rota. Os B-52H nunca precisaram entrar no espaço aéreo iraniano. Não havia necessidade. Cada bombardeiro carregava sob as asas e nos compartimentos internos de armas uma carga de até 20 mísseis. A GM-158B, JASSM-IR, Joint Air-to-Surface, Standoff Missile Extended Range, em inglês. Em 4 aeronaves, estamos falando de uma capacidade total de lançamento de 80 desses mísseis em uma única saída. É uma concentração de poder de fogo que simplesmente não tem precedente na história da aviação de combate. O JASSM-ER é um míssil de cruzeiro furtivo com alcance de aproximadamente 925 quilômetros. Sua seção transversal de radar é tão reduzida que os sistemas convencionais simplesmente não conseguem detectá-lo com confiabilidade suficiente para engajar. Voa em baixa altitude, escaneando o terreno continuamente com seu sistema de navegação inercial, combinado com GPS, ajustando a trajetória em tempo real para explorar as sombras de radar criadas pelo relevo geográfico. Na fase terminal de ataque, ativa um buscador infravermelho de alta precisão que identifica o alvo e corrige a trajetória final com uma precisão que pode ser medida em metros. Cada míssil carrega uma ogiva penetrante de 450 kg. Mas os JASSM-IR não chegaram sozinhos. E aqui está o detalhe que transforma um ataque de bombardeio em uma operação de supressão e destruição de defesa aérea de nova geração. Na vanguarda da operação, antes mesmo de os bombardeiros chegarem à posição de lançamento, aeronaves de guerra eletrônica e a 18G Growler e caças F-35 já operavam na periferia do espaço aéreo iraniano, aplicando o que os especialistas chamam de supressão eletrônica em camadas múltiplas. Os Growlers são as aeronaves de guerra eletrônica mais avançadas em operação no mundo. Sua capacidade de emitir interferência direcionada nas frequências específicas utilizadas pelos radares de busca e pelos sistemas de controle de fogo
dos S-300 é simplesmente devastadora. Os operadores iranianos não viram os Growlers chegando. O que viram nas telas de seus radares foi o que parecia ser uma avalanche de alvos. Dezenas de pontos aparecendo simultaneamente, voando em padrões que não faziam sentido, desaparecendo e reaparecendo, criando um caos de informação impossível de processar rapidamente. Enquanto tentavam identificar ameaças reais naquele dilúvio de dados falsos, os mísseis reais já estavam em voo, a 600 quilômetros de distância, se aproximando em silêncio. Para quando os operadores iranianos tentaram entender o que estava acontecendo de verdade, a ameaça invisível já havia fixado seus alvos. A geografia da região de Qasvin, ao invés de proteger o complexo, tornou-se sua perdição. As montanhas de Zagros e Elburz, que deveriam servir como barreira natural e criar zonas de proteção de radar, foram exploradas pelos próprios mísseis atacantes como cobertura. Os JASSM-ER são programados para voo de baixa altitude e escaneamento de terreno precisamente para explorar as sombras de radar criadas pelo relevo geográfico. Os mísseis deslizaram entre os vales como fantasmas, usando as mesmas montanhas que supostamente protegiam o complexo como escudo contra a detecção. Quando chegaram ao alvo, a física assumiu o controle de forma brutal e irreversível. As bombas GBU-31JDAM, de 2.000 libras equipadas com sistemas de guia, GPS e navegação inercial, foram os elementos finais da equação destrutiva. Uma bomba de 2.000 libras com ogiva penetrante não simplesmente explode na superfície de um edifício. Ela perfura o concreto armado como se fosse papel antes de detonar no interior. A física do que acontece dentro de um espaço fechado, quando uma ogiva desse tipo detona, é aterrorizante. A pressão interna dispara para níveis que as estruturas simplesmente não foram projetadas para suportar. O resultado não é um colapso ordenado de fora para dentro, é uma explosão violenta de dentro para fora. As paredes são arremessadas para longe, os tetos são lançados para cima. A maquinaria, os moldes de fundição, os produtos químicos armazenados, os equipamentos de precisão. Tudo isso se transforma instantaneamente em estilhaços supersônicos que percorrem o interior do complexo em frações de segundo, destruindo tudo o que encontram. Mas o que transformou aquele ataque de devastador em catastrófico foram as explosões secundárias. O combustível de propelente sólido, armazenado no complexo, necessário para a produção e teste dos mísseis balísticos, é extraordinariamente energético. Quando as primeiras bombas perfuraram os depósitos de armazenamento, o que se seguiu não foi uma simples explosão. Foi uma sequência de detonações em cadeia que se propagou pelo complexo como uma onda, cada explosão alimentando a próxima, cada detonação desencadeando novas reações nos depósitos vizinhos. Os vídeos civis vazados nos canais de Telegram iranianos mostram claramente múltiplas colunas de fogo se erguendo em sucessão rápida sobre o horizonte, com bolas de fogo que iluminaram o céu noturno da cidade industrial do Burj como se fosse dia. Aquelas explosões secundárias não eram apenas espetaculares. Eram a confirmação de que o ataque havia alcançado exatamente o que se pretendia. Não simplesmente danificar o complexo, mas destruir irreversivelmente sua capacidade operacional. Quando o sol nasceu sobre Qasvin naquela manhã de 25 de março, e o que restava do complexo industrial Mártir Shafizadeh era uma extensão de escombros fumegantes, onde horas antes havia linhas de produção de última geração, laboratórios equipados com instrumentos de precisão micrométrica e depósitos repletos de componentes críticos para o programa de mísseis do regime. As linhas de produção que o regime exibia como símbolo de independência tecnológica e capacidade industrial soberana tinham se transformado em uma enorme pilha de ferro retorcido e concreto pulverizado.
Para compreender o peso estratégico do que aconteceu, é necessário contextualizar o papel que aquele complexo desempenhava na arquitetura de poder regional do Irã. O regime islâmico há décadas construiu sua influência regional não através de um exército convencional poderoso, mas através de uma rede de grupos armados proxies distribuídos pelo Oriente Médio, uma estratégia que os analistas ocidentais frequentemente chamam de força de projeção assimétrica. O Hezbollah no sul do Líbano, os Houthis no Iêmen, as milícias Hashd al-Shaabi no Iraque, os grupos armados apoiados pelo regime na Síria. Todos eles dependem de um fluxo contínuo de armas, munições e tecnologia proveniente do Irã para manter sua capacidade operacional. E uma parte significativa dessa cadeia de suprimentos passava pelo complexo de Qazvin. Não se tratava apenas de mísseis sendo fabricados e exportados. O complexo era o elo central em uma cadeia de valor tecnológico que incluía desenvolvimento, teste, produção e transferência de conhecimento. Não era lá que tecnologias de guia de precisão eram desenvolvidas e depois licenciadas para produção local pelos grupos proxy. Era lá que os engenheiros iranianos treinavam os técnicos do Hezbollah nos sistemas mais avançados. Era lá que o conhecimento acumulado pelo programa balístico iraniano se tornava capacidade operacional distribuída por toda a região. Segundo avaliações publicadas pelo Long War Journal e por analistas do CENTCOM, citados em relatórios de fontes abertas, a destruição desse complexo tem o potencial de criar uma ruptura significativa na cadeia de suprimentos global de mísseis balísticos do Irã. O impacto não será imediato em todos os casos. Alguns grupos proxy possuem reservas acumuladas, que lhes darão meses ou até anos de autonomia operacional, mas o impacto estratégico de longo prazo é imenso. O conhecimento de engenharia não se reconstrói em meses. As máquinas customizadas para aplicações específicas não se substituem facilmente. Os técnicos especializados com anos de experiência prática não aparecem do nada. O que foi destruído naquela madrugada levará no mínimo 5 anos para começar a ser reconstruído, se é que o regime terá condições políticas e econômicas para fazê-lo. E mesmo que consiga iniciar a reconstrução, qualquer nova instalação estará sob a ameaça constante de um novo ataque, o que complica extraordinariamente o problema de segurança operacional. Os analistas militares que acompanham de perto a situação no Oriente Médio já identificam sinais precoces do que descrevem como um efeito de estrangulamento logístico se manifestando no comportamento das forças proxy. Há grupos que anteriormente demonstravam uma disposição para consumir munições em ritmo acelerado. Estão sendo observados em padrões de uso mais conservadores, o que pode indicar antecipação de dificuldades futuras na cadeia de suprimentos. Para as forças americanas e israelenses que operam na região, isso representa uma janela de flexibilidade tática que não existia há 6 meses. Operações que anteriormente precisavam calcular a possibilidade de uma resposta massiva com mísseis de precisão agora podem ser planejadas com uma margem de risco consideravelmente diferente, mas as consequências do que aconteceu em Qazvin vão muito além dos campos de batalha do Oriente Médio. Moscou e Pequim estão assistindo com atenção extremamente cuidadosa, e o que estão vendo está recalibrando seus próprios cálculos estratégicos de formas que terão implicações de longo alcance. Os estrategistas militares russos estão enfrentando uma realidade desconfortável. Os sistemas S-300 que forneceram ao Irã e que também formam a espinha dorsal da defesa aérea russa em múltiplos teatros de operação, revelaram-se incapazes de funcionar de forma eficaz contra as plataformas de guerra eletrônica do Ocidente. Isso não é apenas um problema iraniano, é um dado que os planejadores russos precisam incorporar em suas próprias avaliações de vulnerabilidade. A questão não é simplesmente que o S-300 foi derrotado, é como foi derrotado.
A combinação de supressão eletrônica em camadas múltiplas, decepção de radar com alvos fantasmas e munições de baixa assinatura radar, que exploram as sombras geográficas, não é uma tática nova, mas a escala e a precisão com que foi executada nesta operação, coordenando múltiplas plataformas, voando de diferentes direções, em diferentes altitudes, usando diferentes frequências de interferência, tudo sincronizado com uma precisão de segundos. Isso representa um salto qualitativo na arte da supressão de defesa aérea, que os analistas russos precisam agora estudar com extrema atenção. Para a China, que planeja seus próprios cenários em relação ao Estreito de Taiwan e ao Mar do Sul da China, as implicações são igualmente significativas. Os B-52H carregando J, AESM-ER, lançados de distâncias de mais de 900 quilômetros do alvo, representam exatamente o tipo de ameaça que os planejadores chineses precisam incorporar em seus cálculos de defesa aérea. A lição que Pequim está aprendendo com Casvin é que a distância geográfica não garante proteção, que camadas múltiplas de defesa aérea podem ser neutralizadas sistematicamente e que a guerra moderna favorece decisivamente quem controla o espectro eletromagnético. Esta operação está redefinindo o que os estrategistas chamam de zona segura. Durante décadas, a doutrina militar convencional assumia que instalações localizadas centenas de quilômetros dentro do território de um país, protegidas por múltiplas camadas de defesa aérea, representavam alvos de altíssima dificuldade que apenas forças excepcionalmente superiores poderiam atacar com expectativa razoável de sucesso. Casvin demonstrou que, com a combinação certa de inteligência, guerra eletrônica, munições de standoff e reabastecimento em voo, o conceito de zona segura simplesmente não existe mais, nos termos em que foi definido no século XX. Uma instalação a 200 quilômetros da capital, dentro do alcance de sistemas de defesa aérea de padrão russo, protegida pelo relevo geográfico das montanhas de Elburz, foi atingida com precisão cirúrgica por aeronaves que nunca entraram no espaço aéreo iraniano. Isso não é simplesmente uma demonstração de superioridade tecnológica, é a redefinição prática dos limites do poder aéreo moderno. E o impacto dessa redefinição não se limita ao campo militar. Porque as guerras modernas não são decididas apenas nos campos de batalha. São decididas nas mentes das populações, nas salas de reunião das elites políticas, nos cálculos dos estados vizinhos que observam os eventos e recalibram suas próprias posições de acordo com o que percebem como a nova distribuição de poder. Em Teherã, nas horas e dias que se seguiram ao ataque, observadores independentes documentaram um fenômeno que os analistas políticos descrevem como erosão acelerada do senso de segurança pública. Os canais de Telegram iranianos, que funcionam como uma esfera pública informal, numa sociedade onde os meios tradicionais de comunicação são estritamente controlados, explodiram com uma combinação de choque, incredulidade e questionamentos que o regime dificilmente pode ignorar. A retórica oficial de um escudo defensivo impenetrável, cultivada ao longo de anos com investimentos massivos em defesa aérea, declarações triunfais de generais da Guarda Revolucionária e exibições públicas de sistemas de armas apresentados como garantia da inviolabilidade do país, foi desmentida de forma espetacular e indisputável. Não há como negar explosões visíveis a dezenas de quilômetros de distância. Não há como suprimir os vídeos de civis que filmaram as colunas de fogo sobre o horizonte com seus telefones celulares. Os cidadãos comuns estão fazendo perguntas que o regime não tem respostas satisfatórias. Se nem mesmo uma instalação de máxima segurança a 150 quilômetros da capital pode ser protegida, o que mais está vulnerável? Se os sistemas de defesa aérea em que foram investidos bilhões de dólares ao longo de décadas não conseguiram detectar ou interceptar nenhum dos mísseis atacantes, o que exatamente eles protegem?
Esses questionamentos amplificados nas redes sociais e nos canais de Telegram estão criando o que analistas políticos descrevem como um ambiente de pânico social que se propaga de forma orgânica, independentemente das tentativas do regime de controlar a narrativa. E esse pânico social tem consequências políticas internas que podem, no longo prazo, ser tão destabilizadoras quanto os danos físicos causados pelo ataque. A história dos regimes autoritários mostra que a coesão interna depende criticamente da manutenção de uma narrativa de competência e poder. Um regime que pode convencer sua população de que é capaz de protegê-la de ameaças externas pode absorver muitas outras falhas. Mas quando essa narrativa de proteção colapsa de forma dramática e visível, as consequências políticas internas podem se tornar existenciais. Há também uma dimensão diplomática do que aconteceu em Qazvin, que merece análise cuidadosa. Nas semanas que se seguirão ao ataque, estados vizinhos que antes mantinham posturas de ambiguidade estratégica em relação ao Irã, equilibrando relacionamentos com Teherã e com Washington de acordo com suas próprias necessidades, terão de recalibrar suas posições à luz da nova realidade demonstrada. A vulnerabilidade tecnológica exposta em Qazvin envia um sinal inequívoco para esses estados. A capacidade do Irã de projetar poder e proteger seus ativos estratégicos é significativamente menor do que o regime afirmava. Estados do Golfo Pérsico, que historicamente mantiveram políticas de hedge em relação ao Irã, podem agora mover-se com mais confiança em direção ao alinhamento com os Estados Unidos e Israel. Estados que dependiam da rede de proxies iranianos como garantia de segurança podem começar a questionar a confiabilidade dessa dependência, mas seria um erro analítico grave interpretar o que aconteceu em Qazvin como o fim do poder iraniano na região. E é aqui que a situação se torna genuinamente perigosa, porque o Irã respondeu. Não da forma que muitos esperavam. Não com um ataque convencional direto. Não com uma declaração de guerra formal. Não com uma demonstração de poder aéreo, que seria facilmente neutralizada pelas forças americanas e israelenses. A resposta iraniana foi precisamente o tipo de resposta assimétrica que os planificadores militares ocidentais mais temem. Uma escalada oblíqua que expande os limites do conflito para arenas onde a superioridade tecnológica americana tem muito menos relevância. Os ataques a petroleiros no Golfo durante as 24 horas seguintes ao ataque de Qazvin e o rápido deterioramento da segurança marítima no Estreito de Hormuz sinalizam que Teherã ativou uma estratégia que foi cuidadosamente desenvolvida e ensaiada ao longo de anos precisamente para este tipo de situação. A lógica desta estratégia é brutalmente simples e brutalmente eficaz. O Irã pode não ser capaz de proteger seu espaço aéreo de aeronaves americanas e israelenses, mas o Irã tem a capacidade, e demonstrou repetidamente a vontade, de ameaçar o Estreito de Hormuz, pelo qual passa aproximadamente 20% de todo o comércio de petróleo do mundo. Essa não é apenas uma ameaça regional, é uma ameaça à economia global. Cada ponto percentual de aumento no preço do petróleo representa centenas de bilhões de dólares em impacto econômico distribuído por toda a economia mundial. Cada aumento nas primas de seguro para navios transitando pelo Golfo é um custo que se propaga ao longo de toda a cadeia de suprimentos global. Cada incidente com um petroleiro é um lembrete a Pequim, Tóquio, Seul e Bombaim de que a estabilidade do fornecimento de energia que sustenta suas economias está sendo perturbada. Isso cria uma dinâmica política extremamente complexa para os Estados Unidos. Uma coisa é convencer aliados europeus e asiáticos de que ataques precisos contra instalações militares iranianas são justificados e necessários. Outra coisa completamente diferente é pedir que esses mesmos aliados suportem o impacto econômico de um conflito que está perturbando o fornecimento global de energia.
A China, em particular, tem interesse direto na estabilidade do fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz. Qualquer escalada que ameace esse fluxo cria pressões sobre Pequim para intervir diplomaticamente e, possivelmente, de outras formas, de maneiras que complicam o cálculo estratégico americano. Esta é a genialidade perversa da estratégia iraniana de resposta assimétrica. Ela transforma a superioridade militar americana em um problema de gestão política global, distribuindo os custos do conflito por toda a comunidade internacional e criando incentivos para que outros atores intervenham na direção de um cessar-fogo que preserve o regime iraniano. Estamos, portanto, diante de uma equação estratégica de rara complexidade. Do lado militar, os Estados Unidos e Israel demonstraram, em Qasvin, uma capacidade de projeção de força e precisão cirúrgica sem precedentes. A infraestrutura de defesa aérea iraniana foi exposta como fundamentalmente incapaz de interceptar ataques de standoff de longa distância, apoiados por guerra eletrônica avançada. O programa de mísseis balísticos do regime sofreu um golpe físico que levará anos para começar a ser recuperado. Mas do lado geopolítico, o Irã ainda possui ferramentas de perturbação assimétrica, com potencial de criar instabilidade econômica e política global, que vai muito além das fronteiras da região. A ameaça ao Estreito de Hormuz é real. As redes de proxies, embora enfraquecidas, ainda existem. A capacidade de criar instabilidade regional através de ataques de baixo custo, a infraestrutura crítica permanece intacta. A questão que define os próximos meses não é se os Estados Unidos têm a capacidade de continuar atacando instalações iranianas. Está absolutamente claro que tem, e que o Irã não possui meios eficazes de impedir esses ataques. A questão é o que acontece depois. A teoria estratégica americana parece apostar que uma combinação suficientemente intensa de pressão militar direta sobre a infraestrutura militar iraniana e estrangulamento econômico através de sanções e isolamento diplomático eventualmente levará o regime a recalcular sua posição e buscar uma negociação. Esta teoria tem precedentes históricos que a apoiam. Foi precisamente essa combinação que levou o Irã à mesa de negociações em 2015, resultando no acordo nuclear. JCPOA. Mas também há precedentes históricos que sugerem que regimes suficientemente comprometidos ideologicamente e suficientemente desesperados podem escolher a escalada sobre a negociação. As elites internas do regime iraniano estão agora em uma posição de extrema dificuldade. Ceder às pressões americanas seria percebido como uma capitulação humilhante após décadas de retórica anti-americana. Continuar resistindo significa aceitar a destruição progressiva da infraestrutura militar que dá ao regime sua capacidade de projeção de poder. É nesse espaço entre a impossibilidade de ceder e a impossibilidade de vencer que os regimes tomam suas decisões mais perigosas. A Operação de Qasvin não foi apenas uma demonstração de poder militar. Foi a materialização de uma nova doutrina de pressão contínua que os Estados Unidos e Israel estão aplicando de forma cada vez mais sistemática. A paralisia progressiva da defesa aérea iraniana, documentada em cada operação recente, está tornando o espaço aéreo do país progressivamente mais permeável. A identificação e ataque de novos objetivos está evoluindo em direção a um processo de risco cada vez menor para os atacantes. Isso significa que Qasvin não foi um evento isolado. Foi o capítulo mais recente de uma campanha cujos contornos se tornam mais claros a cada operação. Uma campanha destinada a desmantelar sistematicamente as camadas de capacidade militar que dão ao regime iraniano sua capacidade de projeção de poder regional, o programa de mísseis balísticos, os sistemas de defesa aérea, os depósitos de armas destinados aos proxies, a infraestrutura de comando e controle. A questão que não tem resposta clara é qual é o limite dessa campanha. Quando é que a pressão cumulativa sobre o regime iraniano
atingirá um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão levará a uma negociação ou a uma escalada catastrófica. E como reagirão China, Rússia e outros atores globais à medida que os contornos dessa campanha se tornem mais evidentes? O que aconteceu em Qazvin naquela madrugada de 25 de março mudou o Oriente Médio de formas que ainda não são completamente compreensíveis. Destruiu não apenas uma fábrica, mas uma narrativa de poder que o regime construiu ao longo de décadas. Demonstrou não apenas uma capacidade tecnológica, mas uma disposição de usá-la de forma sistemática e crescente. A questão que os próximos meses responderão é se essa demonstração levará o Irã a redefinir seu lugar no mundo de formas menos destabilizadoras, ou se a pressão aplicada desencadeará uma resposta que transforme uma crise regional em uma crise global. E o que é certo é que o equilíbrio que existia antes de 25 de março não existe mais. As regras tácitas que governavam os limites da competição estratégica no Oriente Médio foram reescritas, e o mundo inteiro, de Moscou a Pequim, de Tel Aviv a Teherã, de Washington a Riad, está agora tentando calcular o que esse novo conjunto de regras significa para seus próprios interesses. A coluna vertebral militar do Irã recebeu um golpe severo, mas a guerra não terminou. Entrou em uma fase mais ampla, mais complexa e muito mais imprevisível. E a pergunta mais crítica permanece sem resposta. Esta operação deteve o Irã ou desencadeou o início de uma crise muito maior? Isso é a Bíblia reveladora. Se este conteúdo trouxe análise que você não encontra em outros lugares, inscreva-se no canal e ative as notificações. O próximo desenvolvimento desta crise está chegando, e você precisa estar aqui quando ele acontecer.